Bom dia, sexto ano, tudo bem com vocês? Professor Vitor Hugo aqui para darmos continuidade ao conteúdo e às atividades da semana de produção de textos, né? Afinal, não podemos parar. O professor queria dizer, antes de tudo, antes de começar essa videoaula, que eu estou muito feliz, tá, com o empenho de todo mundo que está fazendo as atividades, né? Aqueles que realmente realizam o texto, me entregam, que interagem. Estou bastante feliz com o que estamos fazendo, apesar do momento que estamos vivendo. Acho que estamos todos dando o nosso melhor. Isso é muito importante, né? O professor também está tentando dar o melhor aqui, o máximo, para que vocês possam ter realmente um conteúdo de qualidade, né? Não perder nada de importante e dialogarmos com o livro didático, que é o assunto de hoje, né? Assim como nós tínhamos dito na aula passada. Então hoje falaremos sobre o livro didático do sexto ano da unidade 2, certo? Pessoal, o que é importante aqui? É importante nós retomarmos alguns conceitos que nós já vimos. Afinal, o professor disse para vocês que eu creio que as coisas ficarão muito mais simples a partir de agora, porque vocês já têm os conceitos teóricos que nós já vimos, todos simplificados na mente de vocês. Espero que tenha ficado claro. Caso tenha ficado alguma dúvida, né, dialoguem com o professor, perguntem na plataforma, mas eu creio que todo mundo está craque já, né? Os elementos de um texto narrativo, por exemplo, o texto que o livro didático nos trará agora é um texto narrativo, né? Então, nós já temos a base, que é a coisa mais importante. Agora só precisamos seguir cada vez mais em frente, tá? E aperfeiçoar, é claro, né? Assim nós ficaremos craques, ficaremos escritores muito exímios aqui, né? Muitos de qualidade, escritores de qualidade, saindo dessa disciplina. Então, para começar a aula de hoje, vou retomar só alguns conceitos importantes, como, por exemplo, o conceito de gênero textual, certo, pessoal? Gênero textual, então, é aquilo que se assemelha ao que nós conhecemos como sistema textual, certo? Então, nós temos lá objetivo, regras, esquema e funcionalidade, certo? Tem que ficar claro isso para vocês. Por que tem que ficar claro, pessoal? Porque essa base, né, é basicamente o que irá seguir toda a vida de vocês, toda a vida estudo de vocês nas disciplinas de redação, de produção de texto, seguirá essa base, né? Nós estudaremos, afinal, gêneros textuais diferentes, né? Tipos de escrita diferentes, então, portanto, aqui nós teremos uma escrita narrativa, né, que vocês já viram que os elementos é justamente o personagem, o espaço, o narrador, tempo, enredo, né? Mas o que vai diferenciar agora é de gênero para gênero, que é uma das coisas mais importantes que vai seguir para a vida toda de vocês. Então, o gênero que nós falaremos hoje, dando continuidade ao conteúdo, tá bom? É o gênero romance de aventura. Diferente do conto, certo? Do conto, como nós vimos no primeiro bimestre, ali no início, né? O conto e o conto popular são gêneros mais curtos, né? Lembra quando o professor falava do enredo, portanto, que é essa sequência de cenas, né? Sequência de cenas, então, nós podemos enumerar, né? Então, portanto, João foi à padaria, João foi à farmácia. Temos duas cenas aqui, né? São cenas distintas, não necessariamente são as mesmas cenas, mas essa quantidade de cenas é o que vai definir, né? O enredo vai definir se a narrativa é uma narrativa longa ou uma narrativa mais curta. O conto popular, no geral, que foi o gênero que nós estudamos no bimestre, é um gênero mais curto, tá? Uma narrativa mais curta. Já o romance é uma narrativa mais longa do que o conto popular. Portanto, nós teremos mais cenas, mais conflitos, né? Mais histórias, assim, no geral, dentro dessa narrativa, né? Mais elementos. Então, isso é importante para que nós tenhamos conhecimento já prévio do gênero. O professor vai cortar aqui para que possamos fazer a leitura do livro, mas esse conceito básico, então, tem que ficar na mente de vocês, tá bom? Conceito de gênero textual, que agora é o que vai modificar de textos, né? De estudos para estudos, de textos para textos, basicamente esse conceito de gênero textual. Leitura, né, pessoal? Sexto ano, unidade 2, né? Logo na primeira página, pessoal, olha que interessante. Nós temos
já aqui, né, claro, o sumário, mas nós temos um desenho muito bonito, certo? Aqui, ó, uma pintura muito bonita, já na primeira página. E essa frase que eu gostaria de pontuar para vocês: ler é uma aventura. E que aventura, né, pessoal? A gente falou tanto sobre os conceitos de leitura, né, as teorias mais simplificadas de leitura dinâmica, né, toda essa coisa muito complexa, e agora vai fazer bastante efeito para nós, né, quando nós formos fazer essa leitura. E eu quero que vocês leiam assim, né? Eu quero que vocês vejam a leitura como uma aventura. Não necessariamente uma aventura feliz, muitas vezes nós ficamos tristes lendo, né? Quando nós pegamos algo, por exemplo, um romance mais triste, muitas vezes as pessoas choram, né? Narrativas mais tristes. Então a leitura, ela traz esses sentimentos, essas memórias que o autor tem também. Assim como eu quis que vocês fizessem na última dinâmica que nós realizamos, né? De atividades, que vocês fizeram muito bem. Mas é isso aí, a escrita é isso. A escrita é uma aventura. Não necessariamente uma aventura fantasiosa, não necessariamente uma aventura feliz, uma aventura triste, mas a aventura que você quer escrever, né? E hoje, né, especificamente na aula de hoje, nós leremos uma aventura muito legal, que é O Hobbit, certo? Eu não sei quantos de vocês já assistiram. Tem um filme sobre isso, né? Filme produzido com base no livro, né? Então, veja só a importância da escrita, né, pessoal? Assim como eu disse para vocês, a escrita está em todo lugar, porque é essa produção, esse registro marcado de memórias, né, e de sentimentos. Então, quando nós queremos passar isso, né, fazer histórias mais complexas, né, produzir arte, nós temos que recorrer à escrita. E é isso que é a base da produção de textos, certo? Então, logo na primeira página, nós temos um mini texto, o professor vai ler para vocês, tá bom? Observe a imagem e responda as questões. Outra coisa também importante pontuar é esse diálogo entre escrita, produção de textos e a arte, né? Porque, assim como vocês veem, né, em arte, a arte ela representa também os sentimentos que nós temos, muitas vezes, né? Então, é basicamente isso, assim, elas dialogam bastante, né? Escrita e arte. E a produção de filmes, por exemplo, que une as duas coisas, é essa junção magnífica, né, dessa aventura muito bela, que é isso, né, essa produção de discursos maravilhosos. Então vamos lá, a leitura. Essa é uma cena de O Hobbit, filme produzido com base no livro de mesmo nome. Você vai ler um trecho desse livro na próxima sessão. Você já assistiu o filme? Conte a seus amigos o que ocorre nessa cena. Se não assistiu, o que você imagina que o personagem da foto está fazendo? O que estaria atraindo o olhar dele? Pessoal, como vocês não estão tendo essa comunicação, né, em sala de aula, estamos vivendo um momento bem específico em nossas vidas, vamos nos atentar apenas à imagem aqui, certo? Essa imagem muito linda. Espero que todos vocês estejam com o livro em mão, né, em mãos aí. Mas essa preposição aqui, né, esse pressuposto do que virá é importante, né, essa imaginação do que poderá vir, né, a seguir com a leitura. Então vamos olhar para essa imagem e imaginar o que pode acontecer, né? Alguns de vocês já assistiram ao filme, muito provavelmente nem todos, né? O professor também não é um fã ácido assim da série, mas já assisti em outro momento. Assisti também para que façamos as atividades, a leitura aqui. Mas é um filme bem fantasioso, né, que possui essas estratégias de escrita bem magníficas, essa aventura, assim como o livro nos pontua. Então vamos imaginar aqui essa ilustração, tá? E o que vocês acham que estaria atraindo o olhar dele, né? O que estaria atraindo o olhar dele? Aqui a gente pode imaginar milhões de coisas, né? Milhares de coisas, mas algo está fazendo ele ficar surpreso, né? Essa surpresa no olhar dele é algo que nós temos que notar. Então, pessoal, antes de iniciarmos a leitura, é importante que vocês pensem em algumas aventuras que vocês já viram, tá bom? Que aventuras vocês já assistiram aí? O que vocês consideram como aventura? Desenhos, filmes, né? Séries que vocês já viram? Quais produções artísticas vocês consideram como aventura, né? Esse conhecimento prévio que vocês têm. Tentem puxar lá na memória o que é uma aventura para vocês. Aventura é algo feliz, algo de ação,
é algo triste, né? Talvez seja tudo isso junto, e nós vamos ver justamente na leitura desse texto. Então, faremos a leitura dinâmica agora, o professor vai ler, tá? É um texto, como eu disse para vocês, uma narrativa mais longa, mas importante aqui nesse momento. Antes de tudo, vamos nos atentar ao contexto. Lembre-se que uma das, né, características do gênero é esse contexto social, né, em onde está inserido. Por que estamos produzindo esse tipo de texto? Por que estamos escrevendo isso? Né, o objetivo, a funcionalidade. Lembre-se disso então. Então vamos ler o que o livro nos traz sobre o contexto. O Senhor dos Anéis é uma história escrita entre as décadas de 1930 e 1950. Então veja lá, pessoal, que é antigo, né? Já é algo mais antigo. Já se fazem mais de 80 anos aí, né? De que já foi escrito. Então, publicada em 3 volumes e ambientada em uma terra fantástica. Olha só, ambientação, né? Que é dar características sobre um espaço. Lembra-se que nós já vimos isso também. De elementos semelhantes aos de mitologias europeias. Na trilogia, são narradas as aventuras vividas por Frodo Bolseiro, um hobbit, e seus companheiros. Eles precisam evitar que as tropas do vilão Sauron recuperem o chamado Um Anel, que lhe garantiria poderes imbatíveis. Você vai ler um trecho de O Hobbit, livro anterior à trilogia. Antes, porém, precisa entender que os fatos que levaram ao episódio que vai conhecer. Thor, avô de Thorin, refugiara-se com todo o seu povo anão na Montanha Solitária. Lá, todos prosperaram, até que Smaug, um poderoso dragão, invadiu a montanha e se apoderou da riqueza dos anões. Thorin e aqueles que sobreviveram viram-se obrigados a fugir e passaram a viver como ferreiros ou mineiros. Anos depois, o mago Gandalf deu a Thorin e a seus amigos um mapa e uma chave para uma passagem secreta na montanha. Gandalf também indicou o hobbit Bilbo Bolseiro, primo mais velho de Frodo, para juntar-se ao grupo. Com suas habilidades furtivas, Bilbo ajudaria a recuperar os tesouros que estavam em posse do dragão. No trecho apresentado, Thorin, os outros anões e Bilbo Bolseiro, que tem um anel que pode torná-lo invisível, chegaram à montanha e estão diante da passagem secreta. Então aqui nós já temos um conhecimento prévio de porquê, né, essa ilustração, de porquê esse espanto no olhar, né, devido ao dragão Smaug, certo? Então esse contexto é importante para nos ambientarmos na narrativa. Lembre-se só, ambientar é dar características sobre o espaço. Então nós já sabemos um pouco da história, dos personagens, já sabemos que essa é uma narrativa fantasiosa, os romances trazem isso pra gente, tá? Características fantasiosas. Lembre-se lá, espaços metafísicos, né? Espaços físicos também, mas metafísicos estarão presentes, que são esses espaços que nós não conseguimos ter uma noção do que é, não conseguimos sentir, não temos conhecimento, né, sobre isso. Então, ó, antes de ler, pessoal, você acha que os personagens vão atravessar a passagem secreta? O que você imagina que vai acontecer? E aí? Né? É uma coisa difícil, de acordo com o contexto que nós lemos aqui. Né? B. Em uma aventura como essa, em que o protagonista está dentro de uma passagem secreta em uma montanha e perto de um perigoso dragão, de que recurso você acha que ele vai precisar para enfrentar os desafios? Né? São perguntas que nós temos que ter, então, na nossa mente aqui, antes de ler. O que vocês acham que pode acontecer, né? Aí agora nós vamos desvendar por meio da leitura. Então vamos lá. O Hobbit. Por um longo tempo ficaram discutindo, parados no escuro, diante da porta. Até que por fim, Thorin falou. Agora é a vez de nosso estimado Sr. Bolseiro, que provou ser um bom companheiro em nossa longa estrada e um hobbit cheio de coragem e capacidade, que em muito excedem seu tamanho. E se me permitem dizer, que tem uma sorte que excede em muito o quinhão normal. Agora é a vez de ele desempenhar o serviço pelo qual foi incluído em nossa companhia. Agora é a hora de fazer por merecer sua recompensa. Se está querendo dizer que acha que é serviço meu entrar em primeiro lugar pela passagem secreta, ó Thorin, filho de Thrain, escudos de carvalho, que suas barbas nunca deixem de crescer, disse ele irritado. Diga de uma vez por todas. Eu poderia recusar. Já livrei vocês de 2 confusões que não estavam no acordo inicial. Portanto, já mereço, acho eu, alguma recompensa. Mas a terceira vez vale por todas. Como costumava dizer meu pai,
e de certo modo acho que não vou recusar. Talvez eu tenha começado a confiar mais em minha sorte do que nos dias antigos, mas, de qualquer modo, acho que vou dar uma espiada para acabar logo com isso. Agora, quem vem comigo? Bilbo não esperava um coro de voluntários, e por isso não ficou desapontado. Fili e Kili pareciam incomodados, e hesitaram, mas os outros nem fingiram se oferecer, exceto o velho Balin, o sentinela, que gostava bastante do Hobbit. Disse que pelo menos ele entraria e talvez ficasse um pouco do caminho, pronto para chamar por socorro se necessário. Depois de algum tempo, Balin desejou boa sorte a Bilbo e parou onde ainda era possível ver a silhueta esmaecida da porta, e por um truque dos ecos do túnel, ouvira o murmúrio das vozes dos outros lá fora. Então, o Hobbit colocou o anel, e advertido pelos ecos do que deveria tomar mais cuidado do que os hobbits normalmente tomam para não fazer nenhum barulho, prosseguiu silenciosamente, descendo na escuridão. Tremia de medo, mas tinha um rosto sério e resoluto. Ele estava completamente sozinho. Logo, teve a impressão de que começava a ficar quente. Será mesmo uma espécie de brilho que vejo vindo lá embaixo? Pensou ele. Era. À medida que seguia em frente, crescia cada vez mais, até que não restaram mais dúvidas. Era uma luz vermelha, que ia ficando cada vez mais vermelha. Além disso, não havia dúvida de que o túnel estava quente. Nuvens de vapor passavam flutuando, e ele começou a suar. Um som, também, começou a pulsar em seus ouvidos, uma espécie de borbulhar, como de uma grande panela de fogo, misturado com um ronco que parecia o ronronar de um gato gigante. Esse som cresceu, até transformar-se no gorgolejo inconfundível de um animal enorme, roncando lá embaixo, no clarão vermelho, à frente do Hobbit. Foi nesse ponto que Bilbo parou. Ultrapassá-lo foi o gesto mais corajoso de toda a sua vida. As coisas tremendas que lhe aconteceram depois não eram quase nada comparadas àquilo. Lutou a verdadeira batalha sozinho no túnel, antes mesmo de perceber o enorme perigo que estava à sua espera. De qualquer forma, depois de uma breve parada, ele avançou, e vocês podem imaginá-lo chegando ao fim do túnel, uma abertura do mesmo tamanho e da mesma forma da porta de cima. Através dela, espia a cabecinha do Hobbit. Diante dele está o grande e mais profundo calabouço dos anões antigos, bem na raiz da montanha. Está quase escuro, de modo que sua vastidão pode ser apenas vagamente imaginada. Mas, no chão de pedra, junto à porta, ergue-se um grande clarão, o clarão de Smaug. Lá estava ele, um enorme dragão vermelho dourado, ferrado no sono. Um ruído palpitante vinha de suas narinas e mandíbulas, juntos com tufos de fumaça. Mas no sono, o fogo estava arrefecido. Embaixo dele, sob os membros e a grande cauda enrolada, e em torno dele, por todos os lados, espalhando-se pelo chão invisível, jaziam incontáveis pilhas de objetos preciosos, ouro trabalhando e ouro bruto, pedras e joias, e prata, que a luz rubra tingia de vermelho. Lá estava Smaug, as asas recolhidas como as de um morcego imensurável, virado parcialmente para um lado, de modo que o Hobbit podia ver a parte interior de seu corpo. A barriga comprida e clara cravejada de pedras e fragmentos de ouro, de passar tanto tempo sobre leito tão precioso. Atrás dele, junto às paredes mais próximas, podiam-se entrever cotas de malhas, elmos e machados, espadas e lanças penduradas, e em fileiras, grandes jarros e vasos cheios de uma riqueza incalculável. Dizer que Bilbo perdeu o fôlego não é uma descrição adequada. Não sobraram palavras para expressar a sua vertigem desde que os homens mudaram a língua que aprenderam dos elfos, no tempo em que todo mundo era maravilhoso. Bilbo já ouvira contar e cantar sobre tesouros de dragões, mas o esplendor, a cobiça e a glória de um tesouro assim eram desconhecidos para ele. Seu coração foi penetrado e dominado pelo encantamento e pelo desejo dos anões. Ele observava, imóvel, quase esquecendo o temível guardião, o ouro além de qualquer preço ou conta. Ficou observando durante o que pareceu um século, até que, arrastado quase contra a vontade, esgueirou-se da sombra da entrada e foi até a ponta mais próxima dos montes de tesouro. Acima dele jazia o dragão adormecido, uma ameaça medonha mesmo dormindo. Agarrou uma grande taça de 2 alças, tão pesada quanto podia carregar, e lançou um olhar amedrontado para cima. Smaug mexeu uma asa, abriu uma garra e seu ronco mudou de tom.
Então Bilbo fugiu, mas o dragão não acordou. Não ainda. Teve outros sonhos, de ganância e de violência, deitado ali, no salão roubado, enquanto o pequeno hobbit voltava pelo longo túnel. Seu coração palpitava, e dominava-lhe as pernas um tremor ainda mais febril do que o quanto descera. Mas, mesmo assim, agarrava a taça, e seu principal pensamento era: eu consegui, isso vai mostrar a eles. Mais parecido com um dono de armazém do que com um ladrão. Pois sim, bem, ninguém mais falará no assunto. E ninguém falou mesmo. Balin ficou exultante ao ver o hobbit novamente, e tão feliz quanto surpreso. Ergueu Bilbo e carregou-o para o ar livre. Era meia-noite e as nuvens haviam coberto as estrelas, mas Bilbo ficou deitado com os olhos fechados, tomando fôlego e deliciando-se com a sensação de ar fresco. Quase sem notar o alvoroço dos anões, ou como eles o elogiavam e lhe davam tapinhas nas costas, colocando-se a seu dispor, com toda a família, por inúmeras gerações vindouras. Os anões ainda passavam a taça de mão em mão, e conversavam deliciados sobre a recuperação de seu tesouro, quando, de repente, um enorme estrondo subiu pela montanha, como se um velho vulcão tivesse decidido entrar em erupção novamente. A porta atrás dele foi quase arrancada, impedida de fechar pela pedra que a calçava. Mas, pelo longo túnel, vinham das profundezas os horríveis ecos, de urros e passos que faziam tremer o chão sob os pés deles. Os anões esqueceram a alegria, e os arrobos confiantes de um momento atrás, e encolheram-se de medo. Ainda tinham de acertar as contas com Smaug. Não se pode excluir dos cálculos um dragão vivo que mora ao lado. Os dragões podem não fazer muito uso de toda a sua riqueza, mas geralmente conhecem cada peça dela, em especial de possuí-la por muito tempo. E Smaug não era exceção. Havia um ar estranho na caverna. Seria uma corrente vinda daquele pequeno buraco? Nunca gostara muito dele, embora fosse tão pequeno, e agora olhava naquela direção, cheio de suspeitas, e perguntava-se por que nunca o bloqueara. Ultimamente, chegara a imaginar que ouvia ecos abafados de batidas, que pareciam descer por ele até seu covil. Virou-se e esticou o pescoço para farejar. Então deu pela falta da taça. Ladrões, fogos, assassínios! Uma coisa assim não acontecia desde que viera para a montanha. Sua fúria ultrapassava qualquer descrição. O tipo de fúria que só se vê quando pessoas ricas, que têm mais do que podem apreciar, de repente perdem algo que possuem há muito tempo, mas que nunca usaram ou quiseram. Arrotou fogo. O salão encheu-se de fumaça. Ele sacudiu as raízes da montanha. Em vão, forçou a cabeça contra a pequena abertura. Depois, enrolando o corpo, rugindo como um trovão subterrâneo, saiu de seu covil, profundo pela grande porta, pelos enormes corredores do Palácio da Montanha, subindo na direção do portão dianteiro. Caçar por toda a montanha até capturar o ladrão, despedaçá-lo e pisoteá-lo, era seu único pensamento. Saiu o portão afora, as águas erguendo-se num vapor feroz e sibilante, subiu em chamas pelos ares e foi pousar no topo da montanha. Um jato flamejante verde escarlate, os anões ouviram o rumor horripilante de seu vôo e encolheram-se contra as paredes do terraço relvoso, escondendo-se debaixo das rochas, esperando de alguma forma escapar dos olhos temíveis do dragão caçador. Pessoal, algumas palavras aqui podem trazer desconforto para vocês, caso vocês não estejam similarizados com elas, mas está aqui um dicionáriozinho, ó, por exemplo, arrobo é uma demonstração de entusiasmo, certo? De felicidade. Covil, cova habitada por animais ferozes. Sibilante, que produz som agudo e contínuo por meio do sopro, né? Escarlate é igual vermelho, rovoso com relva, né? Gramado. Então, aqui tem o dicionáriozinho, caso vocês estejam confusos com algumas palavras, né? Espero que vocês tenham se ambientado com a leitura. Tentei fazer uma leitura dinâmica, que é a leitura que nós faremos, né, durante o ano todo. Mas, pessoal, agora, né, falaremos sobre a compreensão do texto. O que é a compreensão do texto? Né? Página 10 do livro. Compreensão, como eu disse para vocês, é uma das etapas de aprendizagem em que nós levamos algo do texto para as nossas vidas, né? E isso é um romance de aventura. Um romance, portanto, uma narrativa mais longa do que o conto popular que nós vimos no primeiro bimestre, né? Logo no início das nossas aulas. Se é uma narrativa mais longa, consequentemente ela possui mais conflitos, né? Possui mais história ali dentro.
né? Mais ambientação. Vocês viram o tamanho dos personagens aqui? Quantos personagens tem nessa história? Né? Vocês conseguem contar os elementos de um texto narrativo aqui? Consegue. Inclusive vai ser uma das atividades que nós faremos. O professor vai encaminhar também. Mas aqui, nessa compreensão do texto, ela é importante. Então veja só. A primeira questão. Thorin afirmou que era a hora do Bilbo Bolseiro fazer por merecer sua recompensa. Letra A. Bilbo concordou com ele? Justifique sua resposta. O que vocês acham? Ele concordou de imediato? Né? Ou ele ficou meio receoso com isso? Né? Ele exclamou alguma coisa antes, né, de concordar? Né? O que ele falou, né, nessa narrativa? Então, são essas coisas que vocês têm que pensar. E o que eu vou pedir para vocês? Que vocês realizem as questões aqui, né, de 1 a 6. Beleza? Não, de 1 até a 1. Beleza, pessoal? Então, começa ali, ó. Thorin afirmou que era a hora de Bilbo Bolseiro fazer por merecer sua recompensa, certo? Então vocês vão ali desde compreensão do texto na página 10 até rotas de sentido na página 11, né? Vocês vão parar ali na questão 7. Questão 7, na verdade. Parece um 1, mas é um 7, tá bom? Ali na questão. Você acha que os anões e o Hobbit escaparam do dragão? Como poderiam ter feito isso? Tá? Vocês vão fazer até essa questão, além da atividade que o professor vai encaminhar para vocês. Então, eu espero que essa leitura tenha ficado um pouco mais claro, tá bom? E a gente vai debater esse livro por meio de uma aula ao vivo que o professor vai programar, tá? E nós faremos, então, um horário pré-programado, todo mundo entra, e nós discutiremos um pouco dessa leitura desse livro e da compreensão do texto, tá? Mas basicamente então o que vocês vão fazer na atividade dessa semana é essa compreensão do texto, tá bom? Da questão 1 até a questão 7, da página 10 e 11 do livro da unidade 2. E além disso, o professor vai fazer umas 2 questõezinhas, né, por meio de atividade na plataforma e vai enviar para vocês, vocês também vão fazer. Como vocês vão me enviar, pessoal? Fica a dúvida, né? Mas assim, vocês podem fazer no livro, tirar foto e mandar para o professor. Não precisa passar para PDF nem nada, tá bom? Vocês podem só mandar a foto, confirmação de que vocês fizeram, desde que esteja visível, tá bom? Faça lá uma foto bem focada, né, com as respostas que vocês utilizaram aqui. Se empenhem bastante com isso e enviem para o professor, tá? Não tem problema. Outra coisa que vocês podem fazer também é fazer no caderno e fazer a mesma coisa, tá? Tirar a foto e enviar para o professor por meio de caixa de mensagens na plataforma. Para alguns alunos, isso tem dado problema, tá? Aí vocês façam lá uma postagem no fórum, tá? Que o professor manda o e-mail dele para vocês e aí vocês encaminham para mim por meio do meu e-mail, tá? Aí também não tem problema, o professor pega lá, anota que vocês fizeram a atividade, eu estou anotando todo mundo, tá bom? Então é isso. Atividade da semana, portanto, questão 1 a questão 7, da página 10 e 11 do livro, mais algumas 2 atividadezinhas que o professor vai mandar para vocês por meio de plataforma. Vocês podem, então, portanto, fazer da maneira de vocês. Podem também digitar, caso vocês queiram, mas é somente me enviar, tá? Desde que esteja visível, né? Faça uma foto caprichada, tá? Não adianta também o professor não enxergar nada, porque daí o professor não vai ter a noção do que vocês fizeram, se vocês estão entendendo, se vocês estão, né, realizando. Mas nós debateremos, então, em sequência. É importante que vocês façam, para que nós façamos atividade online, ao vivo, e aí a gente mata um pouquinho dessa saudade, tá bom? Então é isso, pessoal. A aula de hoje foi basicamente essa leitura, essa ambientação do texto. Lembre-se do gênero textual, das teorias que nós já estudamos, tá? Do porquê é importante esse contexto, esse objetivo, né? Porque qual que é o objetivo do romance de aventura, né? Qual que é a funcionalidade disso? Tudo isso nós falaremos mais a seguir. Mas pensem, porque nós já vimos isso, né? E aí vai entrar um pouquinho das aulas anteriores, muito nessa leitura da aula de hoje. Um abraço e um beijo para todo mundo. O professor está morrendo de saudade. Agradeço a todo mundo que está realizando as atividades, tá bom? Interajam aí por meio dos comentários, na plataforma, no YouTube. E a gente se vê, tá? Um abração. Façam as atividades. Beijo.